Eu tinha um sonho para o wrestling português. Eu sempre disse não, vá. Há alguns anos que ando a dizer que o meu sonho para o wrestling português era chegar ao dia em que houvesse um programa semanal num canal generalista de wrestling português. Fosse na TVI ou na SIC, ou fosse na RTP2. Não importava. O meu sonho era ter um programa semanal com lutadores portugueses, e obviamente teríamos de ter alguns internacionais, mas um programa português de wrestling português na televisão. Obviamente que não seria só isso, e não seria uma questão de pronto, vamos aqui gravar umas coisas e mandar para lá. Isto seria o culminar do trabalho de uma comunidade. E para chegar a este ponto, obviamente que é fácil sonhar, mas eu tenho um pequeno problema com os meus sonhos, que é, eu gosto de construir o sonho de início ao fim. Por isso, como é que chegaríamos a algo como um programa semanal de wrestling na televisão portuguesa? A minha ideia, no início, foi ou criar de raiz uma empresa que fosse a empresa, a geral, tipo uma espécie de NWA portuguesa, ou simplesmente pegar na Associação Portuguesa de Wrestling, mais até pelo nome e pela história que já tem para trás, e dizer, pronto, isto é a Associação Portuguesa de Wrestling, vamos colocar isto como a empresa de wrestling portuguesa. Isto é como a nossa NWA. E a minha ideia era que os outros grupos que existem em Portugal fossem fizessem parte da APW. Completamente independentes na maneira que fazem as suas academias, obviamente. Isto também incluiria fazer uma academia no Norte, não é? Que é um sítio onde ela faz muita falta. Uma academia e promover shows lá também. Mas, essencialmente, a APW seria a umbrella, onde por baixo estaria todo o wrestling. E, eventualmente, depois de juntadas todas as tribos, e quando o trabalho realmente começasse a fazer shows debaixo do nome APW, agora, será que o pessoal ia fazer shows de tipo, ia se chamar APWWP, APWCTW? Se calhar um rebranding também seria bom, e em vez de nomes como Wrestling Portugal e Centro de Treinos Wrestling, pudéssemos ter APW Lisboa, APW Ajuda, APW Portimão, APW Porto, ou um nome próprio mesmo de cada academia, que fosse só seu, mas que não fosse contrastar tanto com o já estabelecido APW. Eventualmente, com todos os grupos a trabalhar juntos, isso queria dizer que talentos iam poder andar de um lado para o outro, os poucos que nós já temos podiam andar de um lado para o outro, empresas iriam conseguir fazer shows só com talento português, para além das que já fazem. Obviamente que trazer internacionais seria sempre muito interessante e benéfico para as academias, para fazer seminários e também para atrair pessoal que conhece essas estrelas lá de fora. E, eventualmente, alguém com dinheiro. Alguém que quisesse investir em alguma coisa. Olharia para isto e pensaria, ok, isto não vai dar lucro ao início, mas se a gente meter aqui dinheiro, se a gente for buscar a produção, não igual à da WWE, mas uma produção decente, pegarmos num estúdio em Lisboa e fizermos um par de tapings cada 2 meses e gravamos 4 ou 6 horas de televisão por dia, e fazemos o pitch disto a uma SIC radical ou qualquer coisa e ver se isto pega. E depois, para suportar o programa na televisão, caso ele lá chegue, fazemos tours.
tours de norte a sul do país, como já houve em tempos, a subir o país ou a descer o país. Tours a ir a grandes cidades, mas também basicamente a grandes centros urbanos que não são as grandes cidades, como Porto e Lisboa, mas Aveiro, Coimbra, Viseu, Castelo Branco, Vila Real, cidades, shows, 10 dias de tour, 12 dias de tour. Basicamente um sistema que iria fazer com que aquelas estrelas que o pessoal começaria a ver na televisão podia estar ali à frente deles. Um canal de televisão olharia para isto e pensaria: isto não é um programa tradicional para a televisão portuguesa, mas está cheio de malta, está cheio de estrelas, ou de pessoal que quer ser estrelas, e que eventualmente nós podemos, com a nossa exposição e com a nossa publicidade, nós podemos transformar em estrelas. E o que fazem para pessoal que sai do Big Brother e da Casa dos Segredos e o caralho, fazemos para estes gajos. Estes gajos vão poder andar a fazer aparições em festas, vão poder andar a aparecer em nome do programa e em nome da televisão em outros programas, podem fazer cameos. Alguma desta malta até pode ter jeito para ser atores e a gente pode ir lá buscá-los diretamente. Obviamente que um contrato entre a APW, esta APW e um canal de televisão qual fosse a SIC Radical, fosse, sei lá, a Eurosport em Portugal, qualquer coisa, faria com que esta malta, estes lutadores, tivessem um ordenado fixo e basicamente esse fosse o trabalho deles. Chegar a um ponto em que não só se tivesse televisão, wrestling na televisão em Portugal, mas que se vivesse do wrestling em Portugal. Iríamos continuar a trazer alguns lutadores e quem sabe alguma malta começaria a não só ganhar exposição cá, mas também malta já estabelecida passaria por cá não só para ensinar, mas também para se provar à frente de talentos portugueses, porque há bom talento neste país. E isto seria uma coisa que poderia começar lenta e pequena, mas que pouco a pouco, com o dinheiro e com a exposição e com o backing de um canal que tem todo o interesse em fazer disto o próximo grande projeto deles, a próxima Casa dos Segredos deles, o próximo show que vai dar audiências, que é algo que nenhum dos outros canais tem, isto iria ficar maior. Que começasse num sábado de manhã e que eventualmente chegasse a um domingo à noite. Que tivesse também, não o formato tradicional de pay-per-views, mas um bocadinho como as galas da Casa dos Segredos. Aos domingos podíamos ter uma espécie de recap show e mês a mês tínhamos os nossos pay-per-views, que não seriam pagos. Mas depois também podíamos chegar a um ponto em que começássemos a colocar estes conteúdos numa network ou numa parte paga de uma box da NOS ou da Mel ou qualquer coisa, ou de uma parte paga de um site do canal, whatever. A partir de certa altura isto também seria uma fonte de rendimento. Merchandise seria feito, crossovers. Obviamente que era preciso ir buscar nomes que estas pessoas conhecessem, que o público em geral conhece, para dizer isto é fixe, venham ver. Por isso, sim, ia haver cameos de celebridades portuguesas, íamos trazer podíamos trazer atores, podíamos trazer apresentadores, ter interações entre lutadores e essas pessoas que nunca seriam o foco do show. Seriam pessoas que iam fazer o seu cameo, talvez uma que tivesse mais à vontade entraria em storylines e talvez tivéssemos o nosso próprio Stephen Amell e algum deles, eventualmente sim, até entrasse no ringue, se tivesse o interesse e a disponibilidade para treinar. E isto faria com que mais popularidade se criasse, as crianças iam gostar, os adultos iam torcer o nariz, mas iam rapidamente perceber que não é só porrada. Há personagens interessantes, há histórias, há vontade de continuar assim para ver o que é que vai haver a seguir. Há grandes payoffs, há grandes momentos de drama, há grandes momentos de simplesmente piada. E isto ia ficar estabelecido como algo que faz parte da televisão portuguesa.
fosse em que canal fosse, ia ficar como uma parte da nossa comunidade. E talvez nesse dia o wrestling começasse a ser um bocadinho mais aceito do que é hoje. E isso era o meu sonho. Isto era o que eu gostava de ver a acontecer no wrestling português. Era uma coisa que eu há anos penso que é uma coisa que pudesse acontecer. E eu dizia, o meu sonho é, até ao dia que eu morrer, ver um programa semanal de wrestling na televisão portuguesa. Agora, aqui estão as razões pelas quais isto nunca vai acontecer. Primeiro de tudo, não há ninguém que tenha o à vontade de olhar primeiro para o wrestling e dizer, eu quero investir nisto. E segundo, investir de maneira a estar pronto a comer um bom bocado de tempo a sofrer perdas, a perder dinheiro. Vai ser uma boa sanduíche de merda no primeiro ano, ou até nos primeiros 2 anos, até isto começar a realmente estabelecer-se e a dar dinheiro. E eu não sei que investidor é que estaria pronto a fazer esse tipo de investimento. E que canal televisivo é que adaptaria nos seus primeiros anos um programa que obviamente está a dar pouco ou nada em termos de lucros. E que no início, obviamente, é feito por Zé Ninguém, mas também toda a gente da Casa dos Segredos e Love on Top e não sei o que, e não sei quantos, também começam todos Zé Ninguém. E eventualmente transformam estrelas através do programa. Mas se calhar a televisão portuguesa está mais ocupada em passar futebol e meter pessoal estranho ao pé uns dos outros a ver se dá foda, do que realmente investir numa forma de entretenimento que lá fora funciona, mas em Portugal claramente é lowbrow, não é? É melhor pôr tipo estranhos a casarem-se uns com os outros. Isso é televisão decente, não é? Depois, bem, vamos pegar simplesmente no facto que a sociedade portuguesa, em geral, já sem a ajuda da televisão, a sociedade portuguesa não quer saber de wrestling. Tivemos o boom na altura e desde então que há muitas mais coisas que pegam a atenção da sociedade portuguesa do que efetivamente uma malta a fingir que luta. Por isso, porquê é que isso iria mudar agora? O que é que entretanto mudou para que as coisas neste momento ficassem melhores? O que é que no wrestling mudou para ficar melhor vista em relação à sociedade portuguesa? O que é que... Nada. Por isso, nesse sentido aí também, a resistência seria enorme. Por isso, também não seria por aí que se iam conquistar corações. Depois temos a comunidade que a gente tem atualmente. E não estou a falar dos fãs, estou a falar da comunidade de lutadores. E todos nós sabemos que, acima de tudo, o sonho de viver do wrestling não se faz cá, faz-se lá fora. E apesar de que, mesmo que construíssemos aqui uma coisa interessante e que até desse para viver disto, ir lá para fora é sempre o objetivo, porque isto nunca ia chegar ao nível de uma WWE, e a WWE para muita desta malta provavelmente é e deve ser o objetivo. Por isso, podiam começar cá, mas eventualmente, como muita gente faz e muito bem, vai lá para fora. Mas podiam tipo ficar cá e para quem tem cá a família e os amigos e não tinham de abandonar isso. Tudo bem, mas quem quer seguir carreira tem de ir lá para fora. Tem de ir para o Reino Unido, tem de ir para a Alemanha, tem de ir para os Estados Unidos, tem de ir para o México, para o Japão, whatever. O pessoal vai-se embora. Podiam voltar de vez em quando para fazer tapings. Tudo bem, mas então tipo justificaria assim tanto trazer o português do que trazer o internacional, que se calhar tem mais experiência. Os portugueses saem de cá com uma experiência limitada, enquanto os internacionais fazem em 2 anos o que um português faz em 5, se calhar, porque simplesmente tem mais shows lá. Mas o circuito português ia começar a construir-se. Iria. Será que era isso que ia acontecer para além dessas tours? Se elas sequer chegassem a acontecer? Não sei. Duvido. E depois, e no nível mais básico inicial da coisa,
do sonho juntar os grupos em Portugal, mas isso nunca vai acontecer. As coisas estão bem agora. As coisas já não são como eram antigamente. Antes era guerra aberta. Antes era tudo porrada. Se vissem uns aos outros na rua. Por muito do que vocês possam ter ouvido falar do que acontecia antes e do que acontece agora, uma coisa é certa. As filosofias são bastante diferentes. E fora filosofias, uns dizem merda de outros. Todos dizem merda de todos. E isto, assim, nunca vai mudar. Foi uma coisa que eu demorei alguns anos a perceber. Por isso, para quem tem esse sonho também como eu tinha, dou-vos o conselho que eu dei a mim próprio, que é: encontrem outro objetivo. Encontrem outra coisa para trabalhar. Agora, estou a dizer: então vamos parar de apoiar o wrestling português, já não vale a pena? Não. Não, porque, apesar de tudo, o wrestling português tem algo para dar aos fãs. Por isso, apesar de ser apenas um hobby para quem o faz, não deixa de ser um hobby que nos entretém, a nós e às pessoas que o fazem. Por isso, no meu ver, tenham os lutadores e as empresas têm todo o direito em continuar a fazer o que fazem, e nós só agradecemos. E enquanto eu tiver a oportunidade de ir a um show e pagar 5 euros, eu o farei. E acho que vocês também devem fazer isso, porque são pessoas que estão no mínimo dos mínimos, estamos a dar a oportunidade a lutadores de mostrarem o que valem e de começar uma carreira antes de irem lá para fora. E eu sei que estou super orgulhoso de todo o pessoal que durante os últimos anos vi em shows a ir lá para fora e a fazer carreira. É um orgulho do caraças ligar a WWE Network e ver a nossa Killer Kelly. É um orgulho do caraças eu poder ver vídeos de combates do David, do Mauro e afins, tudo, a chegar lá fora e a dar um espalhafato em todos os shows que fazem. É ótimo ver o Red a ir ao Japão. É ótimo ver a Shana a fazer vida disto em França e no Reino Unido e pela Europa. E enquanto eu puder continuar a apoiá-los nesse sentido, de ir aos shows e dar os meus 5 euros, eu assim o farei. Agora, vamos ser sinceros. Isto nunca vai mudar. Temos o que temos. E deem-se por satisfeitos de ao menos termos isso. Agora, conselho meu: não sonhem mais alto. Quanto mais alto forem, mais dura é a queda. E eu sei porque aprendi isso da pior maneira. Fiquem bem.